Boa noite, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um papo de sábado, nossa conversa aí de todo finalzinho de sábado. Estou aqui mais uma vez aqui direto da biblioteca do Seminário Teológico Batista Enéas Tonini. E hoje nossa conversa vai ser interessante. Eu queria falar com vocês uma coisa que eu já tive algumas vezes, acho que você também já teve algumas vezes na sua vida, imagino que talvez mais de uma vez, eu já tive mais de uma vez, e também imagino até que a nossa conversa sempre termina na Bíblia, né? Imagino até que o Cristo teve isso aí na vida dele, algumas vezes. Uma vez ele subiu, ele olhou para Jerusalém, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você persegue aqueles que declaram a missão do Messias, né? Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas. Então, naquele momento lá, acho que Jesus teve isso que eu estou falando aí. E no decorrer da vida, você talvez também tenha tido algumas vezes. Engraçado. Eu tenho dito aí que alguns assuntos, eles são, assim, talvez fortes, né? E acabam mexendo com a gente. Eu lembro que a gente falou aí de algumas coisas interessantes, de valorização, de reconhecimento há um tempo atrás aí. E eu recebi muitas mensagens no particular, né? Das pessoas dizendo que isso aí era uma ligação direta com passagens da vida delas, né? Mas o que eu estou falando aqui é isso. Eu tive, você teve, a maioria das pessoas teve, acho que Cristo teve, Paulo teve. Não sei se você já sabe do que eu estou falando. O que eu estou falando? Jesus diz assim: no mundo vocês terão tribulações. Eu parafraseei o verso que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, dizendo assim: no mundo vocês terão decepções, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então você matou aí do que eu estou falando. Você teve, eu tive, nós tivemos, Jesus teve, a maioria das pessoas teve ou vai ter uma decepção. O que é uma decepção? Vamos usar aqui vários exemplos, né? Podemos usar aqui vários exemplos. Por exemplo, vamos pegar um básico. Você, na vida, no dia a dia, você tem experiências com os políticos. Então vem um cara lá que parece que é um cara, não vou nem dizer em termos de promessas, né? Porque acho que a gente não é tão inocente assim. Mas às vezes vem uma pessoa lá com uma boa proposta, dizendo ter uma boa dignidade, ser uma pessoa digna, honesta. Você vai lá e confia naquela pessoa. Mais para frente você fala: quanta decepção. Eu estou falando isso direto agora, né? Eu tive na época, tive que votar esse governador nosso aqui do estado de São Paulo aqui. Quanta decepção, né? Camarada pilantra, posou aí de ditadorzinho, aproveitou essa desgraça chinesa que veio aí para arrebentar tudo, e o cara, né, posando lá de salvador da pátria, detentor da ciência. Ciência, que ciência? Ônibus cheio, baile funk que nunca foi coibido, gente um em cima da outra, o hospital nunca funcionou. Eu trabalhei em hospital, tem outros vídeos meus aí que eu falo. O hospital sempre foi um fracasso, uma desgraça. Então, aí o cara tripudiando em cima da desgraça dos outros. Gente que morreu porque o outro falou, né? Quando ficar muito ruim, mal, quando você não aguentar mais, você vai para o hospital. Hoje a gente vê que é o oposto, é o contrário. Quando você começa com os primeiros sintomas, você procura, e uma medicação bem colocada
não vou dizer que salvou a vida de todo mundo, mas muita gente pereceu por culpa dessa turma. Então, quando eu olho, eu falo, puxa vida, né? Tudo bem que não tinha alternativa. O outro também prestava menos ainda. Mas eu digo assim, você esperava, né? O cara apostava de gestor, só se fosse gesticulador, porque gesto ele gosta de fazer. Então não era gestor, ele errou a palavra, é gesticulador. Então, quanta decepção na vida. Agora, Jesus teve, né? Os próprios judeus não receberam Jesus. Jesus teve uma decepção, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Se apresentou para aqueles que eram dele e os dele não reconheceram, não quiseram reconhecer, ou sei lá. Então, os próprios discípulos, da época que comiam com Jesus, ouviam as histórias de Jesus, ouviam os testemunhos de Jesus, caminhavam com Jesus. Na hora H, ó, cada um para um lado, e um pior ainda deu-lhe um beijo de traição. Andava com ele, vamos dizer assim, fez parte da vida dele, e no final foi aquele que o entregou, né? Decepção. A gente pode falar, mas era Jesus. Não esqueça, Jesus foi homem. Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Estou dando essa série de mensagens lá na igreja, inclusive, falando Jesus previsto, né? O Jesus proclamado, o Jesus homem, o Jesus que confrontava os legalistas e o Jesus que vem para a sua igreja. Então, decepções. Eu lembro, vou chegar daqui a pouco num ponto mais importante, mas eu lembro de uma passagem minha profissional, de uma situação que me envolveu em determinada empresa, e a empresa acabou me dispensando, e falou que eu tinha que procurar os meus direitos, porque eu tinha falado não sei o quê, e tinha uma pessoa que a gente andava junto, poxa, um cobria o outro, sabe aquele negócio de coleguismo e tal, quando não precisa o outro vai lá, e coleguismo, né? Você trabalha, o ditado popular diz que uma mão lava a outra. Você fazia tal por coleguismo. Chegou na hora, apertaram o cara e o cara foi ser testemunha contra a minha pessoa no tribunal. E um outro colega que tinha passado pela empresa, estava fora, tinha lá uma empresa particular que era concorrente desse lugar que eu trabalhava, que nem esperava, talvez mais nem encontrá-lo tal. Eu conversei com ele, ele relutou um pouquinho, depois ele me ligou e falou, Mário, eu vou lá ser a sua testemunha, porque você não fez nada, vou lá falar que você sempre foi um bom funcionário e tal, mas aquele que estava comigo na empresa tal, deu para trás, né? Eu falei, poxa, que decepção, né? Na hora que você precisa da pessoa. Então, a decepção é algo difícil de trabalhar. E ela é pior ainda quando ela vem do seu círculo familiar, por exemplo, daquelas pessoas que você julga que é seu amigo, né? Que você abre a sua casa, muitas vezes, que você ajuda, às vezes ajuda até financeiramente, às vezes acompanha a família dessas pessoas, às vezes você tem amizade, e de repente vem lá e trai você, de repente vem lá e abandona você, de repente vem lá e fala mal de você por trás, ou seja, aí vem aquele sentimento de decepção. Que decepção. Então, o nosso papo de sábado hoje gira em torno disso aí, decepções na vida. E o interessante que eu comecei dizendo, eu tive, acho que você teve também, muitos tiveram, Jesus teve, e o pior de toda essa situação imaginamos que enquanto nesse mundo nós iremos continuar a ter decepções. Continuaremos a ver situações, coisas acontecendo que nos levarão a essa palavra, decepção. E a decepção ela é complicada, porque quando às vezes você leva um soco do seu amigo, às vezes quando o seu amigo briga com você, depois ele vem arrependido, tudo você percebe que foi um momento ali e tal, ele se arrependeu, há uma restauração e a vida continua. Mas quando existem decepções, às vezes elas marcam de tal maneira a sua vida, às vezes elas fazem uma ranhura tão funda na sua vida, que as ranhuras são irreparáveis, né? Eu sei que tem muita gente que fala, Jesus, coloca nas mãos de Deus, tal.
Depende muito, né, da situação, depende muito da situação, porque às vezes não é nem que você tem raiva daquelas pessoas que decepcionaram, daquele parente, daquele familiar, daquela pessoa que está com você, do seu círculo de amigos, não é nem isso, né? Não é esse sentimento de mágoa, de ira, não existem mesmo esses sentimentos, né? Principalmente para nós que temos uma outra visão de mundo, a nossa visão não é uma visão material, isso aqui tudo é lixo, isso aqui tudo vai ficar aqui. A gente vive com aquilo que Deus nos dá e depois fica tudo aí. Olha quanto livro aí atrás, né? Bacana ter os livros, estudar os livros, aprender. Meu, a hora que você vai embora daqui desse mundo, isso aqui tudo perdeu valor. Tudo isso que está aí para trás, ó, tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Pensa que você vai levar cultura do mundo para o céu. Eu acho que tem gente que pensa que vai levar grana e tal. Mas enfim, a decepção. O maior problema da decepção, não sei se você que está aí me ouvindo aí, se você vai concordar comigo, mas o maior problema da decepção é lidar com a decepção. Porque às vezes você se decepcionou, você tomou aquele choque, né? E às vezes é um ácido, como eu falei, é um ácido que vai fazendo ranhuras. Veja, descarte qualquer tipo de outro sentimento, descarte mesmo. Eu estou colocando aqui a decepção. Às vezes ela vem de uma forma tão trágica que você perde o gosto de conversar novamente com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa venha te pedir perdão, mesmo que aquela pessoa às vezes queira caminhar novamente junto, você perdeu o gosto, não sei se você está entendendo, perdeu a graça, né, vamos dizer assim. Então não tem mais graça, você não tem às vezes nem assunto mais para falar, porque a decepção ela veio de uma forma tão forte, né, foi um baque tão forte, ou então um ácido tão forte, tão corrosivo, que veio fazer ranhuras e que você, às vezes, as ranhuras elas saram, elas são tratadas, mas você toca a vida e é difícil trabalhar com isso aí, difícil demais, né? Eu no ambiente de aconselhamento, talvez seja uma das coisas mais difíceis de lidar, principalmente no ambiente do casal. A gente vê muita utopia, esse negócio eu errei muito nisso aí, pelo amor de Deus, né? No ambiente de casal, principalmente, o cara trai, a mulher trai, há uma traição, tal. Então, às vezes, o sentimento, às vezes até perdão, tal, mas o sentimento da decepção com aquela pessoa, principalmente quando a pessoa ela pinta uma moldura dela, ela pinta uma figura dela, né? Um formato dela que não é o real. Então, eu conheço tantas pessoas que pintaram o formato de serem perfeitos, de serem bons, tal. Quando erram na vida, acham os culpados. Olha, meu filho não é mais o mesmo. É a culpa daquela companhia, a culpa daquele outro. Então, nunca assumem culpa para si. E quando você caminha com pessoas assim que se julgam perfeitas, mais do que os outros, mais conhecedores, tal, e você tem uma decepção com essa pessoa, às vezes isso vem tão forte que você não tem mais nem condições de caminhar mais. A vida segue. É como eu falei aí no nosso último papo de sábado, né? Alguém até me questionou, você falou de casamento, às vezes não dá certo, porque um não quer. Quando um não quer, não dá mesmo. Você vai forçar? Vai pôr revólver? E cada um vai para um lado? É assim, mas toca a vida, meu. A vida tem que seguir, né? A gente falou aí outro dia também de perdas, perdemos os nossos amigos, os nossos parentes, poxa, machuca, um animalzinho que a gente perde machuca, imagina um parente, uma pessoa chegada a nós, mas a vida segue. E na questão da decepção, eu entendo da mesma forma, né? Há um texto na Bíblia que diz assim, que alguém construiu a casa na areia, veio chuva, veio vento, a casa foi ruindo e desmoronou. Por quê? Porque não havia um fundamento nela, né? Então, às vezes, algumas pessoas, quando passam por um sentimento de decepção, chegam a ficar depressivas. Alguns chegam até, misericórdia, né? Deus me livre, chegam a tirar ou atentar contra a própria vida. Então, o sentimento de decepção ele é muito pior, às vezes, do que um sentimento de traição. Porque a decepção, a traição, às vezes você perdoa. A decepção, advinda, às vezes, de uma traição, é pior, né? Porque é como eu falei, é uma coisa difícil de você trabalhar. E nesse texto aí o evangelista fala que um outro construiu a casa na rocha. Vieram a chuva, vieram as tempestades, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, nesse ponto, é muito importante ter uma firmeza no Cristo, não em religião.
Religião é tudo um lixo. Todas têm coisas boas, todas têm coisas ruins, né? Mas se você temperar, é tudo um lixo, porque tem muito mais de homens, de posições humanas, de pai da igreja, de não sei o quê, de líder, não sei o que lá, do que... tem muita coisa humana. A religião eu não sou muito a favor, mas o Cristo, ele é o fundamento, ele é a rocha. Se você formata, edifica a sua religião em cima do Cristo, é diferente, porque ele é a rocha, né? Então você tem uma condição melhor para superar as coisas. E veio o vento, vieram a chuva, né? As chuvas, o vento, deram contra aquela casa, mas não conseguiram fazer com que aquela casa caísse. A casa ficou edificada. Mas às vezes arrebentou uma porta, às vezes arrebentou uma janela, às vezes causou destruição na pintura, no telhado da casa. É por esse lado que eu estou levando. Às vezes a decepção, ela é assim, a pessoa, ela toca a vida, ela vai levar a vida para frente. Mas às vezes aquele momento, aquela situação, chega a ser irreparável. Você não consegue mais lidar com aquilo. É como Jesus olhando os discípulos, falando, cadê? Cadê os discípulos, né? Cadê o pessoal que andava comigo aqui? Cadê o pessoal? Aí você pode falar, mas Jesus voltou, Jesus se reuniu. Sim, Jesus ele dá essa lição tremenda. Ele reúne novamente os discípulos e vai até questionar aquele que duvidava, né? Se não colocar a mão lá, se eu não vê um buraco lá, eu não vou saber se é mesmo Cristo ressurreto, tal. Nem isso ele creu, né? Nem na ressurreição, que era a mensagem que esse Cristo pregava. E é por aí. É difícil tocar a vida em meio às decepções, é difícil, mas nada é impossível nesse mundo, né? Se a tua casa está edificada sobre a rocha é o Cristo, você consegue, você vai embora. Às vezes tem dificuldades, né? Às vezes você vai ter até uma dificuldade de um relacionamento. Vamos pegar aqui novamente uma ilustração de um casal. Às vezes tem até dificuldade num novo relacionamento, porque você sofreu uma decepção num desses relacionamentos que você teve. Às vezes não é nem você que passa, às vezes você vê dentro da sua casa, o pai e a mãe se separaram, ou não se dão bem, brigam toda hora, estão juntos porque um suporta o outro, ou então você tem um irmão, um parente, que você vê aí uma tragédia muito grande dentro do casamento. Então aquelas decepções com aquelas pessoas, aquilo causa um buraco tão grande na sua vida, que é difícil cimentar esse buraco, né? Reparar esse buraco para poder continuar. Esse é o papo que eu estou falando nesse sábado. Como é difícil, né, gente? Como é difícil, humanamente falando, nós convivemos com coisas assim. E nós sabemos que são coisas que fazem parte do homem. Estou dizendo aqui para você, e posso ter muitas decepções na vida, né? Principalmente com as pessoas que estão mais próximas, que às vezes são as pessoas que nos decepcionam, às vezes não estão nem aí, nos decepcionam, nos magoam, né? Nos chocam com as suas atitudes, não estão nem aí. Mas é o que eu falei, a vida segue. Você vai embora, você tem que tocar a tua vida. Você tem outras pessoas, né? Você tem outros que estão com você, então você não pode punir alguns por culpa de outros. Você não pode imaginar que os outros serão errados porque um foi errado. Mas é uma coisa assim, como a gente está usando aqui situações do nosso dia a dia, e o nosso papo fica cada vez mais forte aí, cada vez mais difícil, a gente pensar em alguma coisa para conversar, para bater esse papo, para trazer, para pensar um pouquinho, né? E esse assunto está desde a semana passada. Eu estava conversando com você o papo do último sábado, falando aí sobre o esforço, né? No último sábado. Falei sobre conforto no penúltimo. Então, eu estava no último sábado pensando, falei, puxa vida, né? Tem um assunto aí que é interessante, que são as decepções, aprendendo a lidar com decepções. Por isso que eu brinquei aí, né? Fiz uma paráfrase desse verso da palavra de Jesus registrado no Evangelho segundo São João. No mundo vocês terão decepções, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu entendo que as decepções é porque o ser humano, ele não é perfeito. Apesar que muitos julgam-se perfeitos, acham que pode apontar os erros, tal. Essa é a pior espécie que tem. É a pior espécie que tem de pessoas. Difícil você caminhar com pessoas assim. Eu até fiz uma anotação aqui, naquele comecinho de pandemia, dessas decepções aí
essa vagabundagem toda que a gente viu aí, desse monte de sem vergonha aí, se escondendo atrás disso, gente roubando em cima da desgraça dos outros, gente pousando de sabedor, de cientista em cima da desgraça dos outros. Deus me livre. Então eu fiz até um resuminho aqui, eu vou ler para a gente encerrar nosso papo aí, que tá difícil de ser menos de 20 minutos, né? Eu fiz assim, ó, eu gosto, eu quero andar ao lado das boas pessoas. Alguém disse, mas e as más, você não as ama? Não, eu continuo amando todas as pessoas iguais. Mas se eu puder escolher, principalmente no alto aí dos meus 60 anos, eu quero andar ao lado de boas pessoas. As más, você não tem como evitar, né? Porque às vezes até uma que aparenta ser boa, ela é má. E aí vem a decepção. Mas eu gosto, eu quero andar ao lado de boas pessoas, tá? Ainda que alguém diga, mas e as más, você não ama? Sim, eu amo. As más pessoas, pessoas más, eu apresento a Jesus, ao Cristo, né? Para que ele possa falar a essas pessoas e essas pessoas possam se tornar boas pessoas. E aí eu posso então andar com elas. Então, repetindo, as más pessoas eu apresento a Jesus, eu apresento ao Cristo, para que ele possa trabalhar na vida delas e elas venham se tornar boas pessoas, então eu posso andar junto com elas. Afinal de contas, eu estou em treinamento. Eu quero chegar bem treinado lá onde eu vou passar a eternidade. Tá? Então, lá só tem boas pessoas. Eu quero andar com você, que é uma boa pessoa. Legal? Um abraço. Se Deus permitir, sábado que vem nós estamos aí falando de mais um assunto do nosso dia a dia, um assunto polêmico. Hoje falamos sobre decepção. Difícil encarar, difícil suplantar, superar, difícil recomeçar, mas a gente chega lá porque a gente tem uma base legal que se chama o Cristo. Um abraço, meu amigo, minha amiga do canal. Se gostou, clica lá no sininho, né? Se gostou, passa para alguém, pede o pessoal se inscrever. Estou feliz porque cresceu bastante o número de inscritos. Isso é legal porque mais pessoas estão participando. Um abraço, fica com Deus.